Olá, eu me chamo Elisandra do Carmo Nascimento, sou professora de Ciências da Natureza e sou licenciada em Ciências Biológicas. Vamos ver então aqui o nosso conteúdo, né, do sétimo ano. Vamos dar introdução ao estudo do reino Monera, né? Vamos ver o que caracteriza aqui esse reino, esse grupo. Então, qual vai ser o nosso objetivo nessa aula, né? Nós vamos primeiramente identificar e diferenciar as bactérias de outros micro-organismos, né? Dos protozoários, dos fungos e também dos vírus, né? Que não são micro-organismos, né? São microscópicos, porém não são considerados organismos. Então, a partir dessas características, a gente vai conseguir entender as relações que essas bactérias, né, os representantes do reino Monera, eles têm com o meio ou com outros seres vivos, né? Então, assim eles conseguem estabelecer relações que podem ser benéficas para um lado ou para outro, ou, né, nem sempre, né, essa relação assim harmônica. Muitas vezes elas são consideradas potenciais causadores de doenças, né? Então aqui a gente pode analisar essa animação e a gente consegue perceber que na mão dessa figura aqui tem vários micro-organismos, né? Então várias coisinhas pequenininhas ali que a olho não são visíveis, mas aqui a gente representa porque aquilo que a gente não vê, normalmente a gente, né, desconhece. E a gente consegue entender que a maioria das doenças elas são causadas por essas estruturas aí microscópicas. Como eu já falei, elas são causadoras de doenças, né? Então, existem diferentes tipos de espécies que causam doenças. Cada espécie ela pode estar relacionada a um tipo aí, né, de doença que vai causar um determinado tipo de sintoma. E então a gente tem uma diversidade muito grande de doenças que são causadas por bactérias, né? Aqui uma representação de um cultivo de bactéria em uma placa de Petri, realizado normalmente em laboratórios, né, para analisar a estrutura ou às vezes mesmo testar antibióticos, né, que são os medicamentos para combater as doenças que são causadas por bactérias. E aí a gente consegue estabelecer aí um tratamento eficaz, né? Para prevenir então essas doenças, o que a gente tem que fazer? Não devemos, né, desconsiderar a ideia de manter hábitos saudáveis de higiene, né? Então, escovar os dentes, cortar as unhas, né? O banho, então tudo isso é muito importante para que muitas doenças causadas por aqueles micro-organismos que vocês viram lá na imagem anterior, elas possam ser evitadas. Porém, nós temos também as vacinas. As vacinas, elas também são muito importantes nesse processo de prevenção, porque através delas, né, muitas vidas são salvas, né? Como a gente já sabe, lá quando o bebezinho nasce, nos primeiros dias de vida, a primeira vacina que ele toma é uma vacina para combater uma doença causada por bactéria, né? A conhecida BCG, que previne a tuberculose. Então vamos ao termo, né? O que significa monera? Da onde vem esse termo? Monera significa, vem do grego, significa moneres, que é o mesmo que solitário, sozinho, está relacionado com a reprodução desse organismo aqui, esse micro-organismo. Ele se divide, né? Então ele faz isso de maneira autônoma. Aqui nós temos uma árvore que ela vai mostrar a divisão atual dos grupos, né, de seres vivos do planeta, né? Então nós temos a divisão por domínio, são 3 domínios, o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. Então as bactérias hoje elas se classificam como um domínio separado, né? Elas não estão em um reino, como a gente já estava acostumado a ver, agora elas estão em um domínio, né? E aí com características muito semelhantes a delas, temos as árqueas, e depois no reino, num grupo muito mais diversificado, nós temos então os eucárias, né? As bactérias, então, algumas características gerais aqui, né? Elas são unicelulares, ou seja, formadas por uma célula. Cada uma dessa imagenzinha aqui, ó, é uma célula, né? Só que a gente já está mais acostumado a ver essa forma de bastão, assim, né? Então, isso aqui é uma célula, um organismo. Então, eles são unicelulares, são procariontes, não vão ter aquela proteção que envolve o núcleo material genético, né? Que é chamado carioteca, como a gente já viu lá na célula animal. Elas não têm essa estrutura, por isso elas são procariontes. Algumas são autotróficas, algumas são heterotróficas. Então, algumas produzem o próprio alimento através de processos de quimiossíntese, né? E algumas não, elas, assim como outros organismos lá muito populares, né? No domínio eucária, elas são heterotróficas, então elas não produzem
o seu próprio alimento, elas se alimentam através de outros, né, outros meios que a própria natureza vai dispor ali para elas. Então lembrem, cada uma dessas imagens representam uma célula. Tipos morfológicos. Então as bactérias elas têm diversos tipos, né, morfológicos. Como existem diversas espécies, dentro de cada espécie a gente pode ter várias, né, características aí que vão diferenciá-las. Então nós temos os mais populares, que são os bacilos, né? Temos os cocos, os diplococos, streptococos, estafilococos, os vibriões. Então todos esses tipos morfológicos representam a diversidade de bactérias que a gente tem, né? E como que essa diversidade ela pode estar relacionada às questões de doenças, né? Por ter um grupo muito extenso, muitas são causadoras de doenças. Dentro desse grupo, então, ainda desse domínio, né, a gente vai ter também cianobactérias, que são as bactérias que realizam fotossíntese. Então, aqui essa imagem, vocês podem ver, ela é de microscópio, ela tá meio verde, assim, né, mas normalmente ela é mais azulada, e elas são conhecidas também como algas, né? Aqui a gente vê uma imagem de microscópio, aqui uma imagem macroscópica, como ela seria no meio ambiente, né? Então aqui ela fica muito mais extensa, parece alga mesmo no ambiente marinho, que para nós aqui é comum, né? Porque a gente vive na região de litoral. Então, aqui ele representa a junção, né, de uma grande quantidade dessas bactérias. E o ciano ali, né, do nome, o ciano do nome vem por conta da cor dessas bactérias, que ao microscópio elas têm uma característica meio azulada, né, meio ciano. Então aqui a gente tem a estrutura da bactéria, né, como que ela é. Nós temos então aqui o flagelo, né, que é uma estrutura que vai fazer com que essa bactéria consiga se deslocar em um ambiente, né, serve para a locomoção dessa célula, desse organismo. Temos a cápsula, que é uma estrutura que vai ficar sobre a parede celular, e também a membrana plasmática. Essas três estruturas, elas estão todas como uma proteção da parte interna dessa célula, né? Então, nós temos também o plasmídio, que é uma estrutura que essa bactéria ela pode compartilhar com outras bactérias. E temos aqui o material genético que está disperso no citoplasma, então, né, procarionte por essa condição. A gente não vê a formação de um núcleo aqui, a gente vê esse material genético todo disperso. Temos também os ribossomos, né, que também são estruturas importantes aqui, as fímbrias, que também são utilizadas para o processo de deslocamento ou de junção a outra célula. Então aqui vocês podem observar essas imagens e identificar quais são as principais diferenças, né, entre bactéria, vírus e a célula animal. Isso vocês podem fazer um registro aí no caderno, né, analisar e falar, a bactéria tem isso, a célula animal não tem, né? Então isso é para vocês irem exercitando aí, tá? As bactérias, então, elas, como eu já citei, né, elas não são só causadoras de doenças, elas também têm tem um lado positivo, né, o lado bom aí. Então, elas atuam em processo de simbiose, né, relação de simbiose com outros organismos, como principalmente ruminantes e os cupins. Elas são decompositoras, né, então elas são muito importantes para o meio ambiente, porque elas vão estar atuando aí nessa reciclagem da matéria orgânica, né. Elas também são captadoras de nitrogênio, então elas fazem isso e isso favorece muito as plantas, porque dessa forma as plantas conseguem absorver esses elementos. Então elas também são muito utilizadas em tratamento de esgoto, porque elas conseguem degradar algumas substâncias que são tóxicas para um determinado meio, né? Esses micro-organismos aqui. E para finalizar aqui, então, uma retomada bem breve, né, de tudo que a gente viu. Vimos então a divisão do reino Monera, as principais características dessas bactérias. Vimos os tipos morfológicos, né, também. Como que é a estrutura dessa célula procariótica. Conseguiríamos agora diferenciar, né, identificar uma célula de uma bactéria e de outro tipo de célula. E também vimos quão benéficas elas podem ser, né, dependendo de cada espécie. E é isso. Obrigada e até a próxima.